Pai do Senhor, estamos hoje indo para o 5º dia de leitura diária sobre o livro de Mateus. E hoje nós vamos ler o capítulo 5. Só que esse capítulo nós vamos dividir, porque tem alguns trechos um pouco importantes, talvez a gente fique um tempo muito longo. Então, para não acontecer, eu vou dividir, tá? E então, nós vamos ler do 1 ao 16 hoje. Mateus 5, o Sermão do Monte. Pegue a sua Bíblia e vem comigo. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Onde Jesus ia, sempre juntava multidões. E as mensagens sempre vinham com muita autoridade, muito poder. E Jesus trazia exemplos do dia a dia, do cotidiano, do que nós vivemos, né? Exatamente para explicar o reino de Deus. Tendo como objetivo o padrão moral. O que seria o padrão moral? São normas e valores que orientam o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto. Ele é determinado exatamente dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade onde a gente vive, através de padrões religiosos, tradição, às vezes tradição dessa cultura ou de família, são tradições históricas, né? Que envolve ali o que te transforma numa pessoa, o que te traz exatamente o que você aprende, como viver, né? Em sociedade e tudo, mas dentro dessa cultura, né? Porque cada cultura você vê que tem padrões diferentes, segue normas diferentes, leis diferentes. Então, tudo, essa moral é exatamente dentro, né? Do que você vive. Então, Jesus vinha trazendo, né? Como objetivo esse padrão moral, o que devemos seguir, né? E nos levar ao arrependimento, para um verdadeiro encontro com Deus. Então, esse padrão moral que Jesus trazia é exatamente o certo e o errado, né? Dentro do que a Bíblia diz, dentro do que a lei ensina. Então, é exatamente isso que Jesus trazia. E trazia palavras para que, até hoje, né, através da palavra de Deus, ele traz exatamente essa palavra de arrependimento, para que a gente não venha ficar na mentira, ficar no engano, né? Tratar as pessoas mal, tratar as pessoas sem empatia, sem amor, sem cuidado. Então, porque Jesus traz tudo isso, né? Até a forma dele viver. E sempre ele estava rodeado com seus discípulos, né? E o que é discípulos? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Discípulos significa aprendizes. Então, o que você aprende? Você leva. Os aprendizes, vinham aprendendo com Jesus, descobrindo como Jesus era, aprendendo sobre a palavra do reino, sobre o arrependimento. E Jesus estava preparando eles para eles levarem a palavra, né? E as multidões? O que você encontra numa multidão? Numa multidão, quando você vê aquele monte de gente, vai ter um show, vai ter alguma coisa, sempre tem o quê? Curiosos. Sempre tem o quê? Barulho no meio de uma multidão. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso. O que tem numa multidão quando você vê aquele monte de gente junta, aquela aglomeração de pessoas? Barulho, curiosos. Tem pessoas que são pessoas neutras, que gostam e não gostam, estão ali só pelo movimento. Tem pessoas que são descompromissadas, que não estão nem aí. Tem aqueles que são igual os discípulos, são aprendizes, eles querem aprender e dar continuidade, né? Mas no meio de tudo isso, eles estavam maravilhados com o ensino, com o ministério de Jesus, o que ele produzia, né, as curas, as libertações. Então, no meio, das multidões, tem sempre isso. Só que você precisa
Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre multidão, sobre discípulo, quem você é no meio de tudo isso. Se você é um espelho de Jesus, quem que você tem sido, né? Se você é mais um que faz só barulho, que tá ali só pela curiosidade, para só ver o que tá acontecendo, pelo movimento, ou se você quer fazer a diferença por onde você passa. Porque você aprendendo o que Jesus traz, você tá fazendo a diferença. Então você aprende a palavra, você vai lá na sala, no culto, você aprende a palavra. Quando você vai, você pratica ou você esqueceu? Então, você é multidão ou você é discípulo? Ou você é o espelho de Jesus? Porque às vezes os discípulos tinham momentos que eles tinham dúvidas, eles precisavam aprender, se desenvolver, ser curados, né, ser tratados, para eles chegarem a um patamar de poder levar a palavra, servir da maneira correta, né? Então, Deus tem um pouco disso entre as palavras com a gente. Quem que você tem sido, né? Multidão, discípulo, tem sido alguém que as pessoas se espelham e falam, nossa, esse daí carrega mesmo a palavra do Senhor, esse daí realmente tem trazido Jesus até nós, né? Quando você se faz espelho, se você se faz instrumento, você tá sendo como Jesus, né? Levando o amor, cura, né? Então, quando você trata com amor, com compaixão, quando você deixa sair de você virtudes, coisas boas, né? Então, isso é importante. Prossigamos. Versículo 3. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Eu não vou explicar mais, porque assim, esse primeiro já nos ajuda, porque o restante vocês vão ver, tá? A mesma palavra, bem-aventurados, bem-aventurados. Bem-aventurados são pessoas muito felizes, abençoadas, pessoas que gozam, são santos que gozam dos céus, né? Pessoas que têm a glória do Senhor, as pessoas que transmitem Jesus, né? E o que são pobres de espírito? Que dependem de Deus. Todos nós somos pobres de espírito, porque nós dependemos do Senhor, né? Nós precisamos do auxílio de Deus. Então, esses são os pobres de espírito. E todas as vezes que a gente lê bem-aventurado, vocês já podem mudar a palavra e trazer para um contexto que vocês venham entender. Pessoas felizes, pessoas que são benditos, abençoados, né? Cheios da glória de Deus. Então, aí vocês vão mudando, tá bom? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os que choram. As pessoas que tiveram perdas espirituais, emocionais ou financeiras, pessoas que perderam pessoas importantes, que ficam naquela tristeza profunda, pessoas que tiveram perdas significativas, às vezes a pessoa que ficou desempregado por muito tempo, passam necessidades, são perdas financeiras, né? Tinham dinheiro e sofreram um golpe, aconteceu alguma coisa e perderam, são perdas financeiras, né? E isso tudo leva a problemas emocionais também. Emocionais, quem tem depressão, quem tem ansiedade, então sofre muito com isso. Sente tudo muito... A gente fica triste com problemas que acontecem no dia a dia, traições, né? Quando alguém calunia ou mesmo briga com você, qualquer coisa, você fica triste. Mas pessoas que têm problemas emocionais, é tudo a flor da pele, é tudo pior, né? Então, não é porque ela quer, não é frescura. É o que ela sente, né? É aquilo que ela pra gente, o que acontece às vezes é uma coisinha assim. O que a psicóloga uma vez me explicou. Pra gente é uma coisa simples, mas pra quem tem depressão, pra quem tem ansiedade, é como se fosse um copo d'água, você pega um pouquinho de água assim, é aquilo. Mas para quem tem tudo isso, é como se fosse um copo de água cheio transbordando, porque a pessoa não tem controle. Então,
às vezes a gente não age assim, né, como se eu estivesse entendendo, mas a gente tá entendendo. Só que às vezes a gente tenta ser um pouco mais firme para tentar, mas nem sempre todos são assim, né? Pra pessoa conseguir entender o que tá sentindo, para poder se segurar um pouco. Mas nem todos são assim, nem todos conseguem lidar com isso com facilidade. Então, Deus traz exatamente: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós seremos consolados pelo Senhor, né? Olha que coisa linda. Então, Deus vem trazer esse consolo, essa solução para os nossos problemas, né? A solução vem do reino dos céus. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Manso é alguém pacífico, pessoas pacatas, pessoas tranquilas, serena, aquelas pessoas que não se metem em confusão, não se metem. Alguém quis te colocar em confusão, alguém quis te tirar do sério, fica te provocando, mas você fica de boa, você releva, você fala: Senhor, cuida disso, né? Porque às vezes tem coisas que não tem necessidade de você sair do eixo. Então você abrindo mão, lembra de Gálatas 5:22, domínio próprio? Lá tem mansidão, né? Mansos. Então, o domínio próprio vem para exatamente isso. O Gálatas 5:22, ele começa com amor e termina no domínio próprio. E no meio tem felicidade, né? Traz mansidão, benignidade. E ali dentro tem tudo isso. Tudo o que tá falando aqui tem em Gálatas 22, resumido. Então, nós podemos ver que mansos herdarão a terra. Nós temos direitos, né? Se a gente age com cuidado, a gente tenta entender. Então, Deus vem e cuida de tudo, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando você tá com fome, quando você tá com sede, né? O que vem saciar? O que é saciar? Você vem suprir aquela necessidade, você vem e toma sua água, você sente aquele alívio, aquela, né? Quando você tá com fome, você sente a comida vem, ela vem e te enche, ela te deixa feliz, ela te deixa, né? Porque tem gente que fica de mau humor. Então, ela vem te trazendo aquela paz, aquela, né? Ela supre a necessidade do seu corpo, é assim, né? Quando a gente tem fome de justiça, justiça o que é? Deus é a verdadeira justiça, né? Justiça é aquela quando você se sente... justiça é a mesma coisa de vingança, mais ou menos. Mas não é, na parte boa. Quando Deus vem cuidar de tudo, né? Porque nós não temos a verdadeira justiça. A gente não sabe como lidar. Nosso parâmetro, ele é bem complicado, assim, em questão de justiça. Porque a justiça a gente vê só a favor de nós. A gente não vê a do outro. Mas quando a gente deixa na mão de Deus, ele vai agir da melhor forma. Se você tá errado, Deus vai te mostrar: não, filho, você tá errado, não é assim. E Deus vai te induzir a pedir perdão, pedir desculpa, mudar seus hábitos. Mas quando a outra pessoa tá errada e você deixa nas mãos de Deus essa fome de justiça, da coisa certa a fazer, fica nas mãos do Senhor. Você não tem que agir. Lembra da mansidão? Você deixa na mão de Deus. Essa justiça existe em mim, em você, no manso, em qualquer um. Só que quando a gente deixa nas mãos de Deus, a gente tem sede, a gente tem aquela vontade, mas quando a gente deixa nas mãos de Deus, a gente é manso. Tudo é colocado da maneira correta, tudo é feito da maneira correta. Deus cuida de tudo isso, né? Se vocês não entenderam, depois vocês me chamam. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? É a compaixão, é a empatia. Eu acho que tudo, uma coisa vem ligando com a outra, né? Quando você é manso, né? Quando você tem sede de justiça, mas que deixa na mão de Deus, você é manso. Deus acaba te mostrando as pessoas de uma forma mais misericordiosa, de uma forma mais empática, onde você olha para o seu amigo ou para quem te fez mal e você sente
dor, né? Você sente a dor do outro, você tenta entender, você tenta se colocar no lugar. Isso é ter misericórdia, né? É você ter empatia, você ter compaixão do outro, né? Então, você se colocando no lugar do outro, você vai tentar entender, né? Você vai tentar falar assim, não, Senhor, tem alguma coisa de errado. Para a pessoa estar agindo dessa forma, ele deve ser machucado, ele deve ter passado por muita coisa e não tá entendendo o que tá se passando, o que ele tá fazendo errado. Senhor, venha trazer arrependimento. Isso é senso de justiça. Isso é senso de misericórdia com o outro, né? De mansidão. Você orar pelo arrependimento do irmão e não por justiça. Senhor, entra ali, o Senhor viu o que ele fez comigo. Vai lá, age da mesma... Não, gente, não é olho por olho, dente por dente. Isso era na época de Moisés. A gente agora tá no tempo da misericórdia, da graça. Se o Senhor tem que ter misericórdia de nós, tem que ter graça, né? A gente recebe essa graça que vem do Senhor. Por que a gente não pode olhar pro irmão com misericórdia? Hein, crianças? Por que você não pode olhar pro seu amiguinho na sala e falar, não, ele mexeu comigo porque ele não tá bem. Às vezes o pai e a mãe separaram. Às vezes ele levou uma bronca em casa e ele não tá bem. Mas ele tá descontando em você. Mas aí é importante, você como filho de Deus, conhecedor da palavra, alguém que tá fazendo a leitura diária, você vai fazer o que assim? Não, Senhor, ele precisa ter um encontro contigo, né? Então, eu tenho que entender que ele não tá bem. Isso é ser misericordioso. E Deus vai cuidar de você. Deus vai ter misericórdia na hora que você precisar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração. O que é ser limpo? Pureza, santidade, quem busca a Deus, certo? Em Apocalipse 22, 4, a gente vê exatamente isso, ó. Contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. É isso que o limpo de coração tem, né? O limpo de coração, a gente verá a Deus, a gente vai ter direito, né, à salvação, ao reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filho de Deus. Olha que coisa linda. O que é, que eu falei pra vocês, o que é manso? Pacífico. O que é pacificadores, né? Exatamente, que promovem a paz. Shalom Adonai, shalom. Shalom é o quê? Bem-estar pessoal. É você estar bem com a sua comunidade. Então, shalom é paz. A gente não dá a paz do Senhor à toa. É a paz do Senhor, porque de nós não temos nada. Então, por isso que a gente precisa ser o quê? A gente tem que promover a paz. Calmaria por onde você passa. Bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu vou continuar porque é muito junto, né? Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, a gente que é tratado injustamente, perseguido, né? Que a gente é caluniado, a gente só tem uma saída, que é o quê? Se alegrar no Senhor, se exultar no Senhor, né? Porque a nossa recompensa vem dos céus. É isso que eu queria falar. Você tá vendo que uma coisa vem junto com outra? A mansidão, o consolo, a justiça, a misericórdia, a santidade, os pacificadores, né? Que promovem a paz. É uma coisa junto com a outra. Então, por isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender que no Senhor, né? Nós conseguimos esperar nele. A gente consegue ter empatia, a gente consegue ter amor pelo nosso próximo. Então, eu acho que eu vou deixar esse vídeo, o 13 ao 16, para depois. Porque vai ficar longo. Eu achei até que seria menos,
bem-aventurados, né? Bem-aventuranças. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Olha o que Jesus diz: bem-aventurados, benditos, abençoados, felizes. Venhamos ser felizes na presença do Senhor. Venhamos seguir com o que Ele nos ensina, né? Ter domínio próprio, cuidar um do outro, ter empatia, tentar entender aquele que te persegue. Orar por ele, não orar contra, não fazer uma oração que, ai Senhor, como se você fosse o certo. Não, e se você tá errado? Então vamos orar, pedir misericórdia, pedir para Deus arrependimento daqueles que te perseguem. E se você está errado, para Deus te mostrar isso. Amém? Que Deus abençoe a todos. Então amanhã a gente volta com 13. Aí em seguida eu vejo quanto tempo vai dar, tá bom? Deus abençoe. Beijo, paz.